O reinado de Pedro I da América foi marcado por alianças improváveis, casamentos relâmpagos e uma genealogia tão confusa que até os cronistas da corte se perdiam em pergaminhos. No distante ano de 1886, o monarca viveu um dos episódios mais comentados da história imperial. Após um efêmero casamento de apenas um dia com Isabel Maria, Pedro I viu sua ex-esposa unir-se a Martha Son. Esta, por sua vez, havia sido esposa de Erik Dotter, que mais tarde tornou-se consorte de ninguém menos que Pedro I. Salmase in mercis uma versão ainda mais grandiosa e exagerada do próprio imperador. Esse labirinto de alianças matrimoniais ficou conhecido como o Nó de 1886, um marco na história do Império e até hoje lembrado como exemplo máximo da complexidade amorosa e política da dinastia. Já no século XXI, novas alianças surgiram, não menos surreais. Donald Trump Jr., herdeiro de um império midiático e político norte-americano, desposou Ágata da América, filha legítima de Pedro I da América. Dessa união nasceu Donald Trump III, herdeiro direto do material e símbolo da no poder da mídia e a glória imperial. O nascimento de Donald Trump III foi celebrado como o início de uma nova era. Crescendo entre os palácios dourados do Império da América e as torres reluzentes de Manhattan, ele consolidou o título de Príncipe Imperial Trump América, unindo o esplendor do passado com a influência do presente, de sua união com uma nobre estrangeira, cujo nome se perdeu nos registros da corte, em meio a intrigas e boatos. Nasceu Donald Trump IV, considerado por muitos o verdadeiro herdeiro da glória imperial. Carregando não apenas o sobrenome, mas também o legado de Pedro I da América, Trump IV foi visto como a promessa de unir tradição e modernidade em um só destino. Donald Trump IV, herdeiro da união entre a linhagem americana e a família Trump, consolidou o poder do Império Trump América. Educado entre os palácios dourados do Império da América e os centros de influência da modernidade, ele guiou seu império com equilíbrio entre tradição e inovação. De sua descendência surgiu Donald Trump V, herdeiro do legado familiar, cuja inteligência estratégica e carisma político fortaleceram ainda mais a dinastia. Sob sua liderança, o Império expandiu alianças internacionais, consolidou a influência midiática e cultural e preparou o terreno para a próxima geração. Logo, nasceu Donald Trump VI, descendente direto de Donald Trump Paetpua e Donald Trump Sens, destinado a levar adiante a grandiosidade da dinastia. Desde cedo, Trump VI mostrou sinais de audácia e ambição, misturando o espírito imperial de Pedro I da América com a astúcia política dos Trump. Sua educação incluiu história imperial, ciência política e diplomacia global, tornando-o preparado para assumir o título de imperador do Império Trump América. Donald Trump VI simboliza o ápice da fusão entre passado e presente. Herdeiro de uma linhagem que mistura majestade imperial e poder midiático, pronto para escrever novos capítulos na história do império mais surreal que a imaginação já concebeu. Séculos se passaram desde os dias de Pedro I da América. A dinastia Trump América continuou a crescer, suas linhas genealógicas se expandindo como uma constelação de poder e influência. Entre os descendentes mais notáveis surgiu Donald Trump M, o milésimo herdeiro cujo nome simboliza não apenas a grandeza numérica, mas a magnitude histórica do império. Trump M cresceu rodeado por palácios futuristas, tratados intergalácticos e registros que documentavam 1000 gerações de um império que misturava majestade política e espetáculo.
Com uma visão que unia o espírito imperial de Pedro I da América à astúcia estratégica dos Trump, ele tornou-se uma figura lendária, reverenciada tanto por sua família quanto por historiadores que ainda registravam os feitos do Império Trump América. Em sua era, alianças absurdas, eventos históricos surreais e a fusão entre tradição e modernidade continuaram a marcar o destino de um império que ninguém jamais poderia imaginar. Donald Trump M não era apenas um herdeiro, era a personificação viva de uma história que começou com Pedro I da América e se estendeu até os limites da imaginação humana. Séculos se passaram desde os dias de Pedro I da América e a dinastia Trump América atingiu patamares inimagináveis. Entre os descendentes mais lendários surgiu Trump M, o último modelo da linha imperial, o milésimo multiplicado, símbolo do poder absoluto e da continuidade histórica do império. Trump M não era apenas um herdeiro, ele era a personificação viva de uma linhagem que misturava majestade, política, mídia e tecnologia. Criado em palácios que flutuavam entre continentes e governando cidades interligadas por redes ultramodernas, ele consolidou o Império Trump América como uma força que transcendia o tempo e o espaço. Historiadores, hologramas e registros digitais celebravam suas conquistas. Alianças interestelares. Tratados com civilizações descobertas.